Bem, vamos lá. Isto é quem? Deixa lá ver. É o PAN contra a Marina Mortágua. É a Inês contra a Mortágua, né? E lá vamos nós gramar com os anúncios da CNN. Decisão Aí está vencida pela noite. A ele! caminho das eleições, a CNN de Portugal recebe agora o debate entre o Com PAN cabelo! de Inês Sousa Real e o Bloco de Esquerda de Mariana Mortágua. Dois partidos que até cresceram em número de votos nas últimas legislativas, mas que não conseguiram crescer em número de deputados. O sorteio ditou que Mariana Mortágua terá a primeira intervenção e Inês Sousa Real ficará com a última. Eu não sei Boa onde é que o noite homem a foi, ambos. mas... Bem-vindas, bom debate. Mariana, comece por si e queria começar pela incerteza atual gerada pela guerra comercial em curso. Donald Trump anunciou hoje a suspensão de novas tarifas contra a União Europeia. A União Europeia fez o mesmo. O tumulto dos últimos dias levou hoje o Governo a anunciar um grande pacote para suster impactos futuros, mas como vimos, Trump será muito imprevisível nesta matéria, o que, obviamente, frustra as expectativas das economias. Assim sendo, pergunto-lhe se o Bloco está a trabalhar em alternativas para acautelar um cenário de recessão, ou seja, as vossas propostas com impacto orçamental, o que é que está disposto a sacrificar? Pimba, que introdução. Boa noite, Inês. Cumprimento pela escolha de roupa que é muito parecida com a minha. Estão ao contrário. Ainda bem, quer dizer que temos bom gosto. Epá. Nós, em relação à guerra comercial, em primeiro lugar é preciso perceber de onde é que ela vem e porque é que ela aparece. Ok. O Donald Trump é um bully, que se comporta como um bully e quer chantagear os países da Europa e, na verdade, os vários países do mundo para conseguir impor as suas políticas económicas. E a pior coisa que nós podemos fazer a um bully, chame-se ele Donald Trump ou André Ventura, Está baixo aumento. A Mariana também fala baixo, eu sei que é o problema. imposições. A União Europeia, se há coisa que não pode fazer, é ceder à chantagem de comprar gás aos Estados Unidos da América, na quantidade que Donald Trump pretende, abdicando da sua transição energética, da sua transição climática, que é e deve ser a estratégia industrial para Portugal e para a Europa. Onde é que o Bloco está disposto então a ceder nas suas propostas se entrarmos em recessão? Mas eu penso que essa lógica está errada à partida. A ideia que é preciso ceder e fazer sacrifícios sem entrarmos em recessão é uma ideia que nós já percebemos que só leva a mais recessão e mais crise. Antes, para prevenir a recessão é preciso ter investimento público e é preciso ter medidas de redistribuição de riqueza que protejam as pessoas. Resolver a crise da habitação será certamente o maior contributo que podemos dar para evitar uma recessão. A maior parte das pessoas não tem mas eu acho cabeça que é para pensar em transição climática. Que é possível fazer a Donald Trump. Aumentar as tarifas como retaliação só terão como impacto que toda a gente viva pior, pagando mais pelas importações que fazem dos Estados Unidos. Nós não queremos distribuir esse custo pela população, por quem já vive com dificuldades e tem que comprar os seus produtos. Mas nós podemos, tem a K7 já escrita. Vamos falar do apresentou a taxa Musk, obrigado, taxa Rafa. sobre Obrigadíssimo. Obrigado, as redes sociais, sobre as empresas tecnológicas que usam os nossos dados, e isso é obrigadíssimo, mano. Muito atacar nos oligarcas que estão a apoiar Donald Inês Sousa Real, para equilibrar o tempo. Inês, mesma questão, se o tempo vier a ser de escolhas difíceis, o PAN, o que é que está disposto a sacrificar? Antes de mais, muito boa noite. Cumprimento também a Mariana e o felicito também pela escolha e quem nos acompanha lá em casa. Sabemos que, de facto, este braço de ferro entre Donald Trump e também os pela demais... escolha do quê, mulher? Foram as duas vestidas de parecido? líderes europeus, pode ter um impacto muito negativo na vida das pessoas, em particular na proteção do emprego, das empresas também, do têxtil, da cerâmica. Mas imagina, eu nem digo que nem seja porque nós não temos impacto. Eu estou a dizer é do género, as pessoas que passam dificuldades não estão nem aí para a questão da transição climática. Olha, vai lá dizer a uma pessoa que vive num T1 em Lisboa apertado, sem condições nenhumas, que vai ter que de repente deixar de ter gás natural e gastar, tipo, sabe-se lá quanto dinheiro num termoacumulador e numa placa elétrica. Tipo, claramente, e vai gastar muito mais de eletricidade porque tem que deixar de ter gás. Epá, percebes? Entre outras áreas também indiretas da nossa economia. E é por isso que é com alguma incompreensão que vimos hoje Luís Montenegro vestir as vestes de candidato ao invés de primeiro-ministro e trazer de alguma forma um pacote de medidas que é um pouco requentada em relação ao programa de economia que já tinha apresentado há pouco menos de um ano. E nessa medida, para o PAN é fundamental olharmos para este contexto económico e percebermos como é que vamos proteger a nossa economia e temos todas e todos que vestir a camisola de Portugal. Sabemos que há líderes como André Ventura que se preferem colocar ao lado não só de um bully, mas de um lunático. Como os meus pais têm gás. Eu há 5 anos que não tenho gás. Tipo, nunca mais quis ter gás. Tipo, mas pronto, mas é uma opção.
Donald Trump, cuja conduta vai ter um efeito devastador para a economia se for avante. E por isso nós achamos que é importante apostarmos na transição para a economia verde. Ficou de fora do plano do governo. Nós temos Mas concorda com a Mariana Mortágua de que não será exigido sacrifício termoacumulador, placa elétrica, nas suas escolhas programáticas, nas suas medidas com maior impacto orçamental? É preciso que haja uma opção política no Parlamento que permita que haja visão a médio e longo prazo para garantir que o país está protegido. Eu por acaso temos uma proteção económica que até aqui não tem existido. Quando olhamos para as opções do Governo e para as medidas anunciadas, verificamos que, por exemplo, os fundos do PRR para a transição verde e para a economia verde, que são mais de 429 milhões de euros que estão por executar, por exemplo, poderiam ser uma prioridade, porque sabemos que pode ser uma medida diferenciadora do ponto de vista até da competitividade. E não podemos olhar só para este momento que vivemos do ponto de vista das tarifas e achar que Donald Trump se vai ficar por aí. Num momento tão difícil até do ponto de vista dos direitos das mulheres, dos desafios climáticos, quando Trump rasga o Acordo de Paris e daquilo que tinha que ser também o compromisso da Europa em combater as alterações climáticas, sabemos que vêm aí tempos muito desafiantes para este tipo Deixe-me também aproveitar essa expressão que usou, porque há escolhas possivelmente desafiantes também por causa da defesa. Mariana, no debate com Pedro Nuno Santos, afirmou que é mentira que precisamos gastar mais dinheiro em armas e que a União Europeia não tem meios para se defender. Aquilo que lhe pergunto é, seguindo essa lógica, se a Europa já tinha esse poder todo... Dani, foda-se, puto. Imaginem, caralho, um gajo está aqui a ler comentários, de repente aparece-me o Dani a dizer a Mariana Mortágua tem 3 capas de horas no resto. E Vladimir Putin invadiu a mesma Ucrânia. Não consigo imaginar essa merda. Então, Vladimir Putin, como é que a Europa projeta força estás, Dani, e mantém capacidade de dissuasão? A União Europeia e a Europa são uma potência industrial militar. Exportam armas. Um terço das armas que estão a ser usadas para o genocídio de Israel é com armas exportadas pela União Europeia. A União Europeia não só produz armas, não só tem um orçamento que é mais de 2 vezes o orçamento da Rússia, como está a produzir armas para vender para fora. Portanto, é falso que a União Europeia, que a Europa, precise de mais armas para se defender. E isso é baseado numa mentira, a mentira que há um ataque iminente, que há uma invasão iminente. Olha, por acaso, olha, malta, sabe uma coisa? Eu, por acaso, também não percebi que invasão é que aconteceu. Nem sei, realmente... Se formos olhar para isto, o mundo está todo tranquilo. Não se passa rigorosamente nada. Está tudo bem. Não se passa nada. Não houve nenhum país que tivesse sido invadido recentemente que causasse uma impressão que havia perigo de haver outro conflito. Não, o mundo está em paz. É verdade que as democracias estão sob ataque. Mas esse ataque é interno. Esse ataque é o ataque da extrema-direita, da manipulação das eleições. Sim. Putin não precisa de invadir a França para dominar as políticas em França. Basta-lhe que Le Pen ganhe as presidenciais porque é sua aliada. Façamos o nosso clã. Putin tem aliados dentro da União Europeia. Conto convosco. Achar que nós protegemos a democracia, gastando mais em armas, desviando o dinheiro da saúde, da educação, da habitação, da transição climática, para comprar mais armas que a União Europeia já tem, é propaganda, mentira para justificar uma estratégia industrial e o lobby, que na verdade vem das grandes empresas de armamento, que já agora são detidas por fundos norte-americanos. Vamos lá. Achava que era da Dodot. O que é que a goiaba tem? Depois está bem mal também. Pronto. Estamos aqui de logo fazer um capacete de panelas e o caralho. Mano, vamos embora, bro. E com piquex e não sei quem. Sei que está bué da alto, mano. Com caralho. Sabes lá tu se o Putin vai invadir ou não, meu? O que falta... Porque o pensamento do Bloco é que mais armas geram mais armas, ou seja, mais... No entanto, a realidade é esta. A indústria do armamento é uma indústria que tem que existir. Mais escalada. Mas se o Putin invadiu a mesma, a Europa já tinha esse poder todo. Acha que se a Europa ficar quieta, Putin vai ficar quieto? A Europa não ficou quieta. A Europa defendeu-se, enviou armas de defesa para a Ucrânia, aliás, o Bloco de Esquerda apoiou esse envio de defesas. Então foda-se! Então qual é o ponto? Eu ainda não percebi. Então se o Bloco de Esquerda apoiou o envio de armas para a Ucrânia, agora não apoia a criação de mais orçamento de defesa para a Europa? Eu não percebo isto. Então é o quê? O que é que se vai fazer? É que se continuássemos a defender isto,
esta ideia de que não temos que fazer mais armas, então se, por essa ordem de ideias, se por acaso isto tivesse sido há uns anos atrás, não tínhamos armas para mandar para a Ucrânia. Putin não chegou a Kiev. É uma guerra horrível, que nós devemos tentar que acabe com negociações de paz, insistindo na paz, coisa que a União Europeia nunca fez. Que ele quer, Eu ouvi o chanceler alemão a dizer não é tempo da paz. Tentou. Não é tempo da paz. Não, impediu um acordo de paz, disse não é tempo da paz, porque estão a morrer são os ucranianos, são os russos naquela guerra. E não é só a ideia de que gastar mais armas é irresponsável, que gastar mais armas é criar mais armas para elas irem parar às mãos de genocidas e regimes autoritários. É porque não precisamos, porque a Europa tem as armas de que precisa para se defender. Mas a Mariana, por acaso, trabalhou em inventário ou uma coisa assim. Eu não sei se ela andou a ver quantas armas é que nós temos. Eu gostava da lista, por acaso, se ela conseguir fornecer. O problema Então, até não agora... deve mandar mais armas para a Ucrânia se defender. A Europa Dizes deve tu? apoiar a Ucrânia para se defender, mas isso não está em causa. Isso nunca esteve em causa. A Europa tem as armas suficientes para a Ucrânia se defender. Ok. A Europa tem armas suficientes para se defender. Tem? A Europa é uma potência militar que não só tem armas suficientes, como ainda sobram para serem exportadas para Israel, para o Claro. Qatar, para os Emirados Árabes Unidos. E, portanto, a Europa é uma potência na produção de armas. O que não tem, nem nunca teve, é cooperação entre os países democráticos e capacidade estratégica, porque a entregou aos generais dos Estados Unidos da América. Deixa-me ouvir a Inês. No seu último programa eleitoral, o PAN defendia que Portugal prosseguisse e reforçasse o apoio, o esforço de apoio logístico Exato. e financeiro à Ucrânia destinado Vamos ao combate andar aí à todos Rússia. a lutar com... Não sabemos o que pensa sobre o Com rearmamento G3 da Europa, que foi anunciado tempo recentemente e que está do estrategicamente ultramar. ligado a este conflito. Portugal e a Europa devem comprar mais armas? O que o PAN defende, e tendo em conta aquela que é a conjuntura internacional... Mas claro que há armas. Oh, Pipi, imagina, claro que eu sei que há armas em Portugal, não é esse o ponto. O ponto é preciso atualização de material. Tu não vais andar num combate moderno com uma arma de 1970, meu. Isso não faz sentido. conflitos de guerra não apenas na Ucrânia, mas também na Palestina, e traz com isso um drama humanitário tremendo. E mesmo os tanques e tudo mais, isso tudo, a tecnologia muda. Os caças mudam, tudo muda. Tu não vais andar a interceptar caças russos com tecnologia de ponta com F-16 para sempre, meu. Isso não faz sentido. Com a violação de direitos humanos, mas também com crimes ambientais, é que existe uma coordenação Então, em termos mas o que o Bloco diz é que não precisa de ser atualizado. É isso que eles estão a cooperação dizer. da União Europeia, dos vários Estados-membros, utilizando aqueles que são os meios e os mecanismos que atualmente já detêm. Nós, tal como a Mariana referiu, também não defendemos que deva deixar de existir um apoio à Ucrânia, quer do ponto de vista daquilo que é o armamento, quer do ponto de vista da ajuda humanitária, porque Não, que a América não usa, a Kalashnikovs para ajudarmos humanitariamente estes países que estão a ser completamente violentados do ponto de vista dos seus direitos humanos. Mas não nos podemos esquecer, e que é muito importante, que cada euro que a Europa invista em armamento, há soluções que já foram propostas por outros países em que se garanta que existe também um investimento do ponto de vista social. Nós não nos podemos esquecer que temos hoje... Não percebi, Inês Sousa Real, deve Portugal comprar mais armas? Nós não defendemos que Portugal tenha que comprar mais armas. Aliás, não cabe esse papel a Portugal. Portugal tem neste momento outros desafios, como a crise da habitação, cujas políticas falharam redondamente. Que me digam que Portugal não precisa propriamente comprar mais armas, eu até aceito. Agora a Europa em si... Nos últimos anos, com uma crise climática ou até mesmo a questão dos direitos humanos e da proteção animal, aquilo que a Europa tem de facto que garantir é uma autonomia energética, e aqui com a produção da energia limpa, a energia verde, a transição das suas próprias indústrias para modelos mais sustentáveis, utilizando os fundos comunitários, e é por isso que o PAN defende que a solução, tal como já foi proposta por outros países, de que cada investimento na defesa deve corresponder a um investimento efetivo nos direitos humanos, nas questões sociais. E o que é que o PAN pensa em matéria de defesa nacional? Na matéria de defesa nacional, nós não podemos esquecer que Portugal tem que efetivamente apostar neste momento na sua resiliência económica, financeira, em dar resposta às crises do ponto de vista da habitação. Nós vamos ser um dos países mais afetados pela questão da própria as alterações climáticas. Nós olhamos para a parte militar e para a defesa numa perspectiva de sabemos que temos falta de... Espera lá, deixa-me só ver o que o Vieira escreveu. Mas se estive a ver a tua reação ao debate do Livre versus Chega, de salientar que não apoio nenhum destes partidos. Sou enfermeiro e tenho que partilhar esta opinião. Já há cerca de 3-4 anos que entre nós comentamos que o SNS está a ficar cada vez mais sobrecarregado devido aos imigrantes. Um dos exemplos é a Via Verde, em Almada, que consiste numa unidade de saúde que dá resposta à população sem médico de família através de enfermeiros especialistas. Dizemos saúde materna e obstetrícia.
e obstétrica. E, pronto, faltou o resto. Meios Para humanos aqueles que e de alguém. valorização desses meios humanos, mas não podemos estar a canalizar todos os nossos esforços para a defesa quando esse papel não cabe sequer a Portugal. Nós temos que olhar de forma estratégica para os recursos Isso é que uma são poucos. Não estava em que Possível. sentido, desculpe, Inês. Nós temos outros países neste momento com outro tipo de capacidade, quer de armamento, Isso é quer uma de intervenção, desresponsabilização, Inês. que Portugal não tem. Portanto, também temos de ter consciência daquilo que é o nosso papel do ponto de vista da União Europeia. Se calhar temos um papel muito importante do ponto de vista da cooperação na formação, das operações humanitárias que fazemos, também dos corredores humanitários e na nossa intervenção. Isso sim é muito importante. Mas quando sabemos que temos uma crise até do ponto de vista da valorização das carreiras no âmbito das Forças Armadas, não podemos de facto estar a exigir mais daquilo que neste momento temos capacidade para dar e com os problemas que continuamos a ter por resolver dentro de portas. E vamos a eles, crise. porque já tocaram num desses, que é a habitação. É um tema que vos aproxima na preocupação, mas que vos pode distanciar em certas soluções. A Mariana Mortágua defende uma nova política de habitação com ênfase na colocação de um teto nas rendas. Diz que os preços das casas em Portugal... A Mariana Mortágua anda com esta do teto das rendas há para aí uns 6 anos, meu. Eu não sei o que é que eles esperam que isto vá fazer. 4 vezes mais do que a média da zona euro. Os dados do Eurostat confirmam isso. O líder do PS, no último debate, apontou-lhe um problema de aplicabilidade prática, porque não é possível garantir que não vão existir pagamentos por fora acima do teto legal. Como é que garante que isto não acontece e como é que garante que esta medida não afugenta a oferta de casas no mercado? A medida que nós propomos de teto às rendas é uma medida que permite baixar o preço das rendas para valores que sejam compatíveis com os salários e com a vida em Isso não vai Portugal. baixar preço Nós não nenhum. podemos admitir viver num país em que a maior parte das pessoas não conseguem aceder a uma casa decente, que seja compatível com a sua vida, com os seus filhos, com as suas necessidades, que tenham de viver em sítios que são buracos, com umidade, sem quaisquer tipo de condições. A habitação tornou-se uma condição de pobreza. As pessoas, uma em cada 3 famílias, gasta mais de 40% do seu rendimento em habitação. E isso quer dizer que não podem sequer fazer face às suas despesas essenciais, mas também não podem ter uma vida desafogada, como nós queremos para toda a gente, uma vida confortável. Nós temos que combater o aumento e o preço especulativo das rendas e das casas em geral. E não podemos esperar por uma construção que aparece daqui a 20 anos para o fazer e que também tem problemas ambientais, mas isso não temos que discutir já, mas que aparece daqui a 20 anos para fazer. O teto às rendas são medidas que resultaram em países como a Alemanha ou como a Holanda. Em Paris, elas em Berlim. estão em vigor. Não é de Berlim, estou a falar de uma medida que já está em vigor na Alemanha. Tanto que resultou que era uma medida transitória... Não, mas em Berlim e em Paris, os controlos nas rendas acabaram por contribuir para a escassez da oferta, para o abrandamento da construção e também para o aumento dos preços. Isso não é verdade. Diz o jornalista... O jornalista diz e a Mariana diz que não é verdade. Diz que não é verdade aquilo que diz o jornalista. Se fosse um marinheiro, contrapunha com factos. Aqui era ter contrapor com factos. Não há muita coisa. Uma coisa, há uma medida na Alemanha que põe tetos às rendas. Essa medida está a ser de tal forma bem sucedida que o Partido Socialista da Alemanha, o equivalente ao PS português, está a pedir para que ela se torne permanente. Na Holanda, onde os tetos às rendas existem há anos, há décadas, ela de tal forma resulta que o modelo em 2025 foi aprofundado. E a prova cabal que resulta é que os preços nesses países... O sucesso não se faz sozinho. Portugal tem que impor limites, por exemplo. Vieira, pois, mano, mas isso não é assim tão simples de fazer, meu, como tu dizes. Não é como tu dizes, ainda não disseste nada, mas não é assim tão simples de se fazer. Porque isso tem muitas nuances. Isso não estão a subir, como os preços em Portugal. Nós temos bons exemplos. Resultam noutros países. São apoiados pelos verdes, o partido irmão do PAN, quer na Alemanha, Partido dos Animais na Holanda e Partido Verde na Alemanha, pelo Partido Socialista. E em Portugal criou-se um anátema sobre esta medida que está a resultar noutros países e que pode já baixar o preço das Já vamos detalhar a aplicação prática dessa medida. Inês Sousa Real, o PAN defende rendas acessíveis, tem no último programa alargar a oferta de habitação a preços acessíveis, muito através da reabilitação. Sinceramente não faço ideia. Aquilo que é o património do Estado. Acho que está tudo muito empatado. Acha que isto chega para as carências atuais? Como é que acelera a colocação de casas no mercado?
Quando nós olhamos para a realidade, não nos podemos esquecer que os números, quando nos dizem que mais de 70% dos jovens até aos 29 anos não conseguem sair de casa dos pais, ou que temos neste momento mães que têm os filhos no hospital e que não têm alta porque estão sinalizadas como pessoas em situação de sem-abrigo, são casos reais que retratam bem a dificuldade do acesso à habitação. Também não nos podemos esquecer que, para além do arrendamento acessível, é importante que quem tem o sonho de ter casa própria também tenha medidas que deem resposta à aquisição de casa. E é por isso que o PAN não só propôs nesta última legislatura a reposição do crédito bonificado, e aqui de facto lamentamos que o Bloco não nos tenha acompanhado nesta medida, ou até mesmo o aumento do IMI de 3 para 5 anos, uma medida que foi aprovada no Parlamento para quem tem casa própria, porque precisamos de garantir que temos não só ferramentas que coloquem mais rapidamente casas no mercado, mas também o acesso ao crédito à habitação e ao arrendamento acessível. E para isso é preciso irmos mais longe. Precisamos que o património público seja disponibilizado para o arrendamento, precisamos que efetivamente existam também casas, não apenas no arrendamento acessível, mas também, como já tivemos outros programas há mais de uma década, que permitiam colocar também casas a preços acessíveis para a aquisição, para que a classe média não se veja forçada neste momento a ir para a rua, quando sabemos que temos famílias que trabalham, que não conseguem pagar a casa e que mesmo tendo filhos ou até animais de companhia, por essa razão, acabam por ser despejadas e colocadas na rua. Precisamos garantir uma não discriminação no princípio ao acesso à habitação, mas também que o Governo tenha a visão de garantir que depois não vai estar com políticas, como foi o caso da Lei dos Solos e que procurámos revogar, que são uma via verde para destruir do ponto de vista ambiental, que não tem uma solução a curto prazo Inês para a Serralvo habitação. mencionou aqui a questão do alargamento da isenção do IMI. O problema é que, corrija-me se estiver errado, até houve... Imagina, surdo, sim, se não houvesse tanta procura. O problema é que neste momento há procura para comprar essas casas todas. Percebes? Para um passado, só 20 dos 308 municípios portugueses é que tinham aderido a esta medida. Estamos a falar de menos de 10% das autarquias. E dado que os maiores centros, Lisboa e Porto, estão fora da lista, como é que tenciona garantir que esta medida tem maior aplicação? É preciso sensibilizar, e o PAN já pá, procurou Fiora, fazer isso é muito mesmo perigoso às o que estás a autarquias dizer, para que apliquem não só esta isenção, porque aqui vamos estar a ajudar as famílias, em particular os mais jovens, mas também outros mecanismos, como a isenção do IMT na aquisição. E Eu gosto que vocês estejam todos a discutir entre vocês no chat. É interessante. Para os jovens ou para a classe média, porque precisamos de uma vez por todas de combater este flagelo que neste momento é uma política absolutamente falhada, que é a política da habitação em Portugal. Aliás, Luís Montenegro veio congratular-se por ter mais de 60 mil fogos disponíveis. Não tem mais de 4 mil fogos disponíveis. Ele anunciou essa medida, mas não a concretizou. Deixa-me voltar aqui à Portanto, Mariana património Martelo. público disponível deveria estar colocado ao serviço da população e não fechado pelo Estado. Mariana, o modelo que pretende aplicar, como referiu Azeço no modelo holandês, assente num sistema de pontos que avalia várias características do imóvel, como a localização, a qualidade dos materiais, a qualidade energética. Na prática, como é que vai fazer isto? Quem é que vai atribuir esses pontos e, em função disso, definir os pontos? Olha, boa questão. Na verdade, no modelo holandês há, É pá, resta-me parta, mas ela só fala na Holanda. há uma fórmula, É pá, meu Deus, ó mulher. há um modelo em que são Não há uma ideia por trás dessa... O Bloco não tem uma ideia específica para isto? os próprios senhorios e os inquilinos que preenchem. Qualquer pessoa pode fazer isto. Eu, com o tradutor online, qualquer pessoa pode aceder ao site que está disponível para as casas na Holanda, fazer uma simulação dos vários critérios. Pá, só os tem de pôr a portugueses não casa são onde vive, holandeses. os metros quadrados, o Rege-me concelho, parta. a freguesia, se tem ou não tem eficiência energética, algumas características, e vai-lhe dar um resultado em pontos. As pessoas nem sabem preencher. Metade das pessoas em Portugal nem sabem preencher merdas. Metade das pessoas em Portugal, arrisco dizer que nem sabem ir à internet quase. Tipo, para ir ao Google é um problema. Imaginem preencher formulários online. E, tendo em conta esse resultado em pontos, há uma renda máxima. Se os pontos forem muito altos, considera-se que é uma casa de luxo e aí entra no mercado livre. É um sistema muito interessante porque permite criar tetos adequados às características de cada casa, de cada localização, e também criar máximos que não podem ser ultrapassados, tendo em conta os rendimentos e os salários. Porque este não é Mas só um pode problema. criar mais vicissitudes ou não? Repara, eu tenho ouvido todas as propostas para a habitação. E todas as propostas que eu ouço para a habitação são aquelas que já estão em vigor. Isenções de IMT está em vigor. Aumento das isenções de IMI
estão em vigor. E eu até, o Bloco de Esquerda até propôs, e isto não é isso que nos separa, o aumento da isenção de IMI de 5 para 8 anos. Temos um projeto de lei com isso. Nós propomos até a descida do IMT na habitação própria e permanente possa ser compensada com uma subida do IMT na segunda habitação. Temos um novo modelo de redistribuição de receitas do IMT. Propomos construção pública, propomos mais financiamento para o primeiro direito, não nos opomos à utilização dos dividendos da Caixa Geral de Depósitos para construir, não nos opomos a que o edifício público, aliás, queremos que o edifício público seja utilizado para construção, propusemos um levantamento de todos os imóveis devolutos, queremos um novo modelo para os municípios taxarem imóveis devolutos. Nada disso está em causa. O problema é que isso é o que nos estão a prometer que resulta há 10 anos. Há 10 anos e os preços não pararam de aumentar. Há 10 anos que dizem que vamos construir e vamos resolver a crise da habitação, que vamos dar benefícios fiscais e vamos resolver a crise da habitação. E ela só ficou pior. E só há um partido que tem uma proposta que permite baixar os preços da habitação agora, para esta geração, para a geração que está a ter a vida perdida porque não consegue sair de casa dos pais, e muitas pessoas mais velhas também que estão numa situação muito complicada, que são os tetos às rendas. Vamos passar ao clima. Impostos, mais concretamente no quadro ambiental. Na Sousa Real, no debate desta semana com o André Ventura, no final, admitiu que a isenção sobre os produtos petrolíferos vão resolver a crise da habitação, porque depois só pessoas as pessoas só arrendam casas, não compram. Sabe? Deve acabar. A questão que lhe lançavam é que quem vai pagar mais é quem abastece. Que alternativas viáveis propõem então para os portugueses que dependem da utilização do carro para trabalharem? Nós já sabemos que André Ventura há 10 anos foram eles que lá estavam. A verdade para com os portugueses é que é importante esclarecer que engraçado é isso, é que eram eles que lá estavam. Os produtos petrolíferos só beneficia as grandes petrolíferas, era empresas como a Galp, que não só são empresas que mais lucram à conta do sacrifício e do salário dos portugueses que têm que pagar mensalmente esses custos, como também não precisam desse tipo de apoio. Não ajuda, não. O que defende é que a isenção que no Orçamento do Estado está prevista dos impostos sobre os produtos petrolíferos. Agora o saltador respira e prepara-se para fazer o mergulho. Etiqueta. Lá vai ele. Que classe! O que aconteceu com o chat? Vocês estão a escrever muito. Se eu mandar aqui um ponto, o que é que acontece? Olha, perdi o chat. Chat. Ok, já está. Ainda bem! Oi, pera. Financiando, por exemplo, passos sociais gratuitos. Já tá. Ou seja, e esta é uma medida que permitiria acomodar a gratuitidade dos passos para todos os utentes e que sobraria até dinheiro, porque fizemos as contas e estaríamos a falar, tendo em conta o número de utentes do ponto de vista dos transportes públicos, de cerca de 221 milhões de euros de custo, a par, evidentemente, de uma maior aposta no reforço dos transportes públicos, da ligação da ferrovia a todas as capitais de distrito, porque precisamos de garantir que as pessoas têm mais qualidade de vida e que não deixamos a transição climática para trás. Aquilo que eu perguntava é no agora. Mas no agora sabemos que estas isenções, estas borlas fiscais que estão a ser dadas às grandes poluidoras, que mais lucram ainda por cima, não se está a refletir no bolso dos portugueses. Porque os portugueses continuam a ter dificuldade em pagar a habitação, a alimentação. Aliás, o mesmo se aplica na questão do IVA zero que o PAN propôs e votou sozinho o IVA zero para o cabaz alimentar na Assembleia da República da última vez que o propusemos. Se queremos efetivamente aliviar a carga fiscal das famílias, temos que o fazer diretamente ou através até de medidas como as que o PAN conseguiu inscrever no Orçamento de Estado, para que as empresas que paguem os passos aos seus funcionários possam deduzir isso mesmo nas suas despesas do IRC. Taxar lucros excessivos das petrolíferas. Está de acordo? Acompanhamos evidentemente que se taxe não só os lucros excessivos, mas pelo contrário também. Nós não podemos diabolizar aquilo que é o empreendedorismo e a nossa economia. Nós precisamos de incentivar, do ponto de vista fiscal, empresas com boas práticas, quer sociais, quer ambientais. E a cara da Mariana empresas mudou que paguem logo. as creches dos seus funcionários, os filhos dos seus funcionários, empresas que tenham medidas como a rede de bicicletas, a rede de passos e transportes públicos, automóveis elétricos. Tudo isso deve ser majorado até do ponto de vista dos benefícios, porque se queremos apostar numa economia verde e num mercado mais resiliente, temos que ter a visão de perceber que também dependemos destas empresas para que Portugal se possa fortalecer
e não olhar Já- apenas numa perspectiva o meu Samsung- diabolizante de que são todos os maus da fita ou os grandes poluidores, porque na verdade o tecido português económico são das médias e pequenas empresas em termos de economia. Mariana Ok, Mortágua, eu o Bloco dou-te já uma defende olhada também nisto, Marco. taxar Dá-me só os um- lucros excessivos das petrolíferas. Dá-me O 10 Orçamento de Estado manteve a Deixa-me só contribuição acabar aqui o extraordinária para o setor energético, criada para financiar a sustentabilidade do setor, mas considerando que o TC já determinou em certos subsetores que a contribuição é inconstitucional, como é que propõe desenhar uma taxa que esteja blindada legalmente? A Inês Sousa Real aqui também talvez possa dar um contributo, porque é jurista. Teremos de ver, há muitos modelos possíveis. A contribuição da energia é criada porque as grandes empresas Aí é bem, ó, elétricas Rodrigues, vieste atrasado 3 anos, mano, que eu já estou com a Sol Verde há 3 anos. fizeram esses lucros tendo em conta rendas que foram Obrigado, oferecidas mano. pelo Estado e garantidas pelo Estado em contratos. E isso, aliás, dá-nos um bom exemplo e um bom retrato do que é o capitalismo português. São grandes grupos económicos com uma enorme concentração de riqueza que vivem em setores à sombra do Estado, pagam muito baixos salários, setores poluentes, setores em que há rendas do Estado. E é precisamente por isso que eu acho, e já no último debate tivemos esta discussão, um erro a proposta que o PAN faz de descer o IRC de 21% para 17%. E, obviamente, que essa descida do IRC beneficia as grandes empresas, as pequenas e médias já pagam um IRC mais reduzido. E quem são as grandes empresas? Bom, é desde logo a Galp, que teria um benefício de quase 100 milhões de euros se o IRC fosse 17%, e a banca, que teria um benefício de 226 milhões de euros se o IRC fosse 17%. É um erro. De acordo com o TAU, se o IRC baixasse de 21% para 17%, o custo orçamental dessa medida seria quase 1.500 milhões. Esta malta esquece que as pequenas e médias empresas, muitas vezes, também prestam serviço às grandes empresas, meu. E que o facto das grandes empresas lucrarem mais não é propriamente o diabo na terra. Pá, caramba, que esta malta vive obcecada com o Estado a barbatar tudo, meu. Eu não percebo. Eu não consigo perceber esta visão do mundo. Pá, desculpem, não consigo. Não consigo perceber. Esta malta sente que tem que policiar o cidadão e que as pessoas que vivem num país são bebés. São todos bebés. E por isso é que não lhes querem dar literacia financeira nas aulas, porque têm receio que eles quebrem este estigma de que têm que ser todos vistos pelo grande irmão e que têm que ser todos protegidos e o caraças e que têm que lhes dar cabazes e merdinhas constantes e esmolas, porque senão as pessoas realmente conseguem, às tantas, ganhar independência suficiente para, olha, se calhar, ter um nível de vida melhor. Pá, ouçam, é ridículo isto. Esta conversa do o Estado a barbatar é uma parvoíce mesmo. Isto, eu não sei como é que estas pessoas não conseguem entender que isto só sabota as pessoas. Sabota as pessoas e sabota quem quer trabalhar e fazer mais. Estes impostos constantes em tudo sabotam quem quer trabalhar e fazer mais. Pá, é ridículo. É mesmo ridículo. Pá, e não consigo entender esta conversa da Mariana Mortágua. Não consigo entender. Pá, não consigo mesmo perceber. Não consigo mesmo perceber. Este policiamento, pá. Tipo, esta conversa do ai não, mas nós temos que. O Estado tem que armazenar mais, que é para poder distribuir também. É pá, mano, as pessoas têm que perceber como é que as coisas funcionam e têm que ser mais independentes, ponto. Não precisam de policiamento, meu. Policiamento já há mais. De euros. E nós precisamos desses 1.500 milhões de euros E para eliminava investir acesso? na Ou mantinha? transição. Ou mantinha acesso com uma taxa Para tratar extraordinária as pessoas como sobre se Eu fossem todas entendo que o coitadinhas, SES, meu. eu entendo as que a petroleiras. SES Meu. é... Ou seja, uma dupla tributação neste As caso. pessoas têm que ser SES não se aplica responsáveis apenas ponto às final. petrolíferas. A SES Setor energético. é o setor energético e eu acho abrange que é neste tudo. uma taxa justa. O que se coloca depois são questões de constitucionalidade e questões jurídicas que eu não gostaria de me alongar muito sobre elas aqui. Mas acho que há outras propostas que podem nos trazer mais justiça fiscal. Propostas como a descida do IRC, como defende o PAN, é um erro. 1.500 milhões. IRS jovem, 1.000 milhões. É dinheiro que faz falta, que é preciso para investir nos serviços públicos e que só aumenta... Oh Mariana, porra, esse dinheiro, onde é que esse dinheiro está? Onde é que estão? Olha, os serviços públicos estão todos a cair aos bocados. Onde é que esse dinheiro foi parar? Pá, é a minha pergunta, a minha dúvida. Essa taxa existe há quantos anos? Onde é que esse dinheiro está? As estradas estão cheias de buracos, os hospitais estão a cair aos bocados, os militares não têm meios nem armamento de jeito. Onde é que está esse dinheiro? Eu não percebo. Foi para onde? Para os bancos? Eu ainda não percebi onde é que isso foi parar.
Pá, se é assim tão necessário, onde é que isso foi parar? Pá, é ridículo esta conversa. As desigualdades Deixa-me dar aqui a oportunidade as de resposta à desigualdades Inês em Sousa Real Portugal. neste ponto. Inês? Sim, até porque discordamos Passo-me efetivamente com no isto, PAN. não consigo, Aliás, desculpem. quando o PAN propôs a descida do IRC, É que é assim, se dissesse assim, nós vivemos num país em que tudo funciona muito bem, vivemos num paraíso autêntico em que temos serviços de qualidade, não ficamos horas à espera para resolver uma merdinha, as estradas estão todas impecáveis, os hospitais são incríveis, chegamos lá, somos tratados em menos de nada, saímos rápido. Pá, foda-se, aí pronto. Se realmente se traduzisse nisso, eu percebia. Agora, pá, não, é que não se traduz em nada disso. O país está todo a cair aos bocados e não se vê nada não só disso. esse tipo de empresas, como também nós aqui olhamos para a economia e volto a repetir, o PAN não diaboliza as empresas portuguesas que têm boas práticas. Se queremos, por um lado, lá está a cortar nas isenções sobre os produtos petrolíferos, temos que garantir que as empresas têm uma capacidade de resiliência por força da sua capacidade de competitividade. Se criamos outros fatores que permitem a majoração, como os benefícios em termos de políticas sociais e ambientais, estamos a falar de critérios que concorrem com esta medida. Face aos outros partidos tem uma coisa que é praticamente única, que é o facto de nós estamos aqui a beneficiar quem mais nas propostas ambientais, como, por exemplo, a questão da taxa sobre os lucros. Sei que eu já disse que o PAN é um partido necessário por causa disso, porque o PAN é o único partido que tem esta preocupação central. Os outros não têm. Têm lá nos programas, mas não têm esta preocupação central. Portanto, o PAN não é um partido que vai crescer imenso, não é? Mas é um partido que é necessário ter representação parlamentar. Nem que seja para continuar a propor estas medidas. Tem ideias descabidas também, não vamos dizer que não tem. Mas é pá, mas isso todos eles têm. E pronto, não é impossível concordar a 100% com tudo aquilo que um partido defende. Extraordinários. E mesmo em relação ao IRS jovem, eu acho que o Bloco aqui perdeu uma oportunidade de acompanhar o PAN naquilo que era corrigir um erro que este governo fez. Porque, efetivamente, quando nós defendemos a descida, a alteração do IRS jovem, nós não tocávamos nem beneficiávamos os jovens que têm mais rendimentos e, portanto, que têm rendimentos, como, por exemplo, e deu-se este caso, e sabemos que aqui também há uma dicotomia dos jogadores de futebol, não só não estávamos a beneficiar esses jovens, mas estávamos sim a beneficiar os jovens excluídos desta medida, alargando àqueles, por exemplo, que vivem em casa dos seus pais, que fazem parte do agregado familiar e que não beneficiam do IRS jovem ou que já estavam no mercado de trabalho. E, portanto, é para nós um pouco incompreensível que o Bloco não nos acompanhe, porque estas medidas são razoáveis, são ponderadas e equilibram na balança estes vários valores, a justiça social e a justiça ambiental, a par de uma economia que se quer que seja uma economia verde e resiliente, porque o país não pode também viver asfixiado em impostos. Essa não pode ser a varinha mágica ou a solução mágica para obrigar as empresas a serem responsáveis do ponto de vista social e ambiental. Estamos a entrar nos instantes finais. Queria ainda olhar para um tema rapidamente, Mariana Mortágua, em matéria de segurança. Os últimos dados do RASI mostram uma diminuição da criminalidade geral, mas o aumento da criminalidade violenta e grave, entre mais ou menos o crime de violação, 10% de um ano para o outro. Ambas defendem tornar o crime público. Há uma petição que já ultrapassou 125 mil assinaturas. Porque é que ainda não houve consenso nesta matéria? Bom, quero só responder. Nós não defendemos taxar os grandes lucros das grandes empresas porque achamos que essa é uma forma de ter transição energética e ambiental. Nós defendemos taxá-los porque é justo, porque tem que contribuir... Mariana, foda-se, isso é justo da tua perspectiva, meu. Epá! Olha, já me estão aqui... Já me está aqui a subir. Quando temos uma equipa de mais 180 pessoas em 3 continentes distintos, é fundamental contar com ferramentas de colaboração à distância. E para isso, escolhemos como nosso parceiro de confiança a Vodafone Business. A JTM está um passo à frente com as soluções Smart da Vodafone. Estamos no anúncio da Vodafone. Dos lucros das grandes empresas, porque achamos que essa é uma forma de ter transição energética e ambiental. Nós defendemos taxá-los porque é justo, porque tem que contribuir para a sociedade e para a economia. E depois para não entrar em injustiças como, por exemplo, o PAN defende ter benefícios fiscais para instrumentos financeiros emitidos por empresas chamadas as Green Bonds. E dá como exemplo no seu projeto que em Portugal só algumas empresas é que emitem Green Bonds, nomeadamente a Altri. A Altri, que o PAN dá como exemplo de um instrumento financeiro que deveria merecer um benefício fiscal, é uma empresa que foi contestada na Galiza, uma empresa de celulose, de plantação de eucaliptos, que foi contestada na Galiza pelo seu projeto de instalação de uma fábrica por ONGs ambientais de 5 continentes diferentes. Pá, Mariana...
E este tipo de contradições é que depois não batem certo quando se dá de uma transição ambiental que seja justa. É o que eu digo, olha, se formos assim não se faz nada. Foco mais nos impostos e menos nesta questão, porque acho que se a área em que temos convergência é no feminismo, nas propostas sobre o feminismo e também na defesa dos direitos dos animais. O Bloco tem vindo a defender desde 2014 a violação como crime público. Achamos que é muito importante porque isso aumenta o prazo para a denúncia e a investigação poder ocorrer e porque eu pessoalmente volto a dizer aquilo que disse no ano passado, que é, eu não voto na AD porque lá está o CDS e eu não acredito nas ideias do CDS. Ponto final. E a mal ou bem, as ideias do CDS estão representadas naquele programa eleitoral. Portanto, eu nunca votaria na AD. Se o PSD fosse sozinho, ainda consideraria. Agora, eu não voto na AD por causa disso. Tipo, garantidamente. Retira a responsabilidade da queixa individual e permite que, num caso como agora tem acontecido, de uma visibilidade enorme destes crimes, o Ministério Público possa investigar. Para além das mudanças legais, e o crime público é uma lei que nós queremos ver ser aprovada e que não percebemos porque é que não foi aprovada ainda. Olha, vê-se o peso que não tem para o Nuno Melo ir debater. Há uma cultura de misoginia nas redes sociais, há uma cultura de ódio às mulheres, violência contra as mulheres que tem sido promovida pela extrema-direita nas redes sociais através de influencers e banalizada, legitimada por atores de extrema-direita e que tem que ser combatida. Tenho de dar aqui a palavra à Inês Sousa Real. Inês? O que é que está a faltar para tornar o crime? Com uma legislatura que ficou em suspenso, há de facto muita coisa que ficou pelo caminho, desde a licença parental igualitária para pais e mães remunerada a 100%. Eu estou a dizer no ano passado, Marco, o do ano passado. Não tivemos a oportunidade hoje de falar do Serviço Nacional de Saúde ou do combate à corrupção, mas não queria deixar de referir que naquilo que diz respeito aos direitos das mulheres é fundamental não apenas reconhecermos o crime de violação como crime público, mas ter um conjunto de respostas que, quando assistimos não só esta instabilidade provocada por Donald Trump, a influenciadores a apelarem não só ou divulgarem vídeos de violação de jovens, ou até mesmo na área do gaming, agora a criarem jogos onde se faz uma ode à violação das mulheres, é evidente. Que merda, eu nem sei que jogo é esse. Que jogo é esse? Desculpem. What? No Mercy? Eu não sei o que é isso. Foda-se, eu estou dentro do mercado gay. Que jogo é este? Videojogo que incentiva violações está a ser banido da plataforma Steam. Mano, eu nem sabia deste jogo, bro. Isto é um tema para um vídeo de hoje. Eu não fazia ideia deste jogo. Bro, what the fuck? Eu não fazia ideia deste jogo, mano. O que é isto? Mano, what the fuck? Ok. Pronto, então é um jogo que ninguém sabe. Vão pegar neste exemplo. Bem, está bem. É evidente que nós temos aqui um longo caminho legislativo a fazer para proteger os direitos das mulheres e o PAN não faltará a dar essas respostas na próxima legislatura. É perigoso, digo já, Inês. Nem todas as pessoas que jogam são violadores, ok? Por favor, não colhem essa ao gaming agora. Estávamos tão bem como estávamos e agora voltámos a... Mas nós tivemos uma oportunidade perdida naquilo que foi a revisão constitucional, quer para introduzir estas matérias da urgência climática, da própria proteção animal e aquilo... Foda-se, puta que pariu! Desculpem. Vespa asiática. Estava uma Vespa asiática aqui, meu. Porra. Pá, apareceu-me aqui na janela, fui logo fechar a outra. E há bué grande mesmo. Tipo uma Vespa. Assim. Tipo aí assim neste tamanho. Desculpem lá, mano. Foda-se. É uma merda isto. Detesto. E não sei se aquela não está aberta também. Já há bué de tempo.
Já há bué tempo que há Vespa asiática aqui. Mesmo há bué, já tinham feito... Já tinha visto uma colmeia gigantesca, já tínhamos denunciado e por acaso foi removida. Mas já há bué da tempo que há, mesmo. Pá, desculpem, é que tipo, estava a olhar para ali e de repente vejo um bicho enorme tipo, na minha janela. Tenho votado a favor da nossa proposta para incluir a proteção animal na Constituição, que era um processo extraordinário e urgente, mas também para resolver estas questões jurídicas em torno de taxar o enriquecimento ilícito, de penalizar o enriquecimento ilícito, de garantir também as taxas do ponto de vista dos lucros extraordinários, que infelizmente com a dissolução também ficou pelo caminho em 2021, com as legislativas de 2022. Temos agora a oportunidade, no dia 18 de maio, de retomar todo esse processo, e tendo eu, enquanto deputada única, tido a oportunidade de trabalhar estas matérias, não queria deixar de apelar aos portugueses que nos deem mais força para levar estes valores. Segundos finais supersónicos para ambas. Ainda tenho de dar a palavra final à Inês Sousa Real. Mariana Mortágua, no seu último debate, admitiu que há sempre disponibilidade para assinar um acordo à esquerda. Sentiu o PS realmente disponível para esse acordo? Penso que este é o momento de os partidos mostrarem as suas diferenças e serem claros sobre o seu programa. O Bloco de Esquerda tem um programa muito claro de justiça para resolver a crise da habitação e acho que, e agora porque estamos aqui com o PAN, temos muitas convergências no feminismo, nos direitos dos animais, na importância da causa ambiental e da transição energética. Temos diferenças também. Na habitação temos diferenças e na justiça fiscal temos diferenças. Eu continuo sem perceber como é que se compatibiliza taxar lucros excessivos com descer uma taxa de IRC de 21%. Inês Sousa Real, já cresceu em número de votos nas últimas eleições, mas só conseguiu manter um mandato, porque é que acha que vai conseguir mais deputados desta vez? Eu reforço que, de facto, nós, neste momento, e no momento em que os portugueses se sentem indignados perante o facto não só de irmos novamente para eleições, mas também da instabilidade que o país e o mundo vivem, é importante olharmos para aquilo que tem sido a qualidade do trabalho dos deputados na Assembleia da República. Temos muitos deputados, e em particular as forças da extrema-direita, que agitam a bandeira do populismo em torno da corrupção, mas que depois não dão respostas aos problemas das pessoas. O PAN tem trabalhado para dar essas respostas, não apenas naquilo que é a proteção animal, e do ponto de vista ideológico somos bastante claros com o nosso roteiro quando combatemos as touradas, quando combatemos também a violência contra mulheres ou quando queremos garantir a transição climática, mas precisamos de mais força para que efetivamente tenhamos um grupo parlamentar, porque partimos com a legitimidade de ter sido sendo deputada única, ter sido a força política que mais concretizou propostas no Parlamento. São os mais neutros, a realidade é essa. O calendário dos debates continua já amanhã na TV e na CNN. A decisão 25 regressa às 9 da noite, hora de Portugal Continental, desta vez com o Frente a Frente AD Livre, moderado pela Sara Pinto. Da minha parte é tudo. Boa noite. Pronto, sim senhor, está bem. AD Livre vai ser interessante. É Nuno Melo contra outra pessoa que eu não sei quem.